Bueno, buenos días a todos. Acá estamos reunidas en este encuentro que pretende ser parte de lo que la Cátedra de Grabado y Arte Impreso, Básica 3 y Taller de Producción Plástica está presentando en esta oportunidad para la Bienal de las Artes, en el marco de un proyecto que se llama Nodo Gráfico, que está constituido por varias actividades que se van a ir encadenando en este 7 y 8 de noviembre del 2022. Y bueno, en esta charla tenemos una invitada especial que nos va a compartir su experiencia como docente, como artista, y bueno, Alicia nos va a presentar. Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos entonces con la presencia de Brígida Campbell. Ella es artista, profesora e investigadora. Bueno, da clases en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Federal de Minas Gerais, en la ciudad de Belo Horizonte, y ella es profesora en la graduación en Artes Visuales, en la habilitación en Artes Gráficas. Así que bueno, Brígida, si querés comenzar, te damos la palabra, bienvenida y muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muy bien, buenas tardes, entonces, a todas e a todos e a todos. Eu vou falar em português, que eu acho que eu me sinto mais confortável e mais fácil também. E, para começar, eu queria agradecer muitíssimo o convite para estar com vocês hoje. É um prazer muito grande poder fazer essa troca de experiências e informações dentro do campo das artes gráficas. Então, é uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês. É uma pena que é online, mas acho que a gente pode se encontrar aí alguma hora, né? Então, eu pensei em compartilhar com vocês aqui rapidamente um pouco sobre o trabalho que a gente desenvolve na habilitação de artes gráficas da UFMG. E eu fiz uma apresentação aqui muito breve, mas vou compartilhar a tela então, pode ser? Pode. Então, vou falar em português, mas caso vocês não entendam alguma coisa ou tenham alguma dúvida, pode perguntar, tá bom? Está bien, sí, se entiende perfecto, Brígida. Ok, maravilha, que bom. Então, vamos lá. Né, como a Alicia falou, então eu trabalho dentro da habilitação de artes gráficas, do curso de artes visuais da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais, que fica em Belo Horizonte, Brasil, né? E a nossa habilitação, acho que é uma habilitação também um pouco única, acho que ela é única no Brasil, pelo menos com essa perspectiva, né? Como vocês falaram, né, as escolas de arte, elas têm uma organização ainda muito voltada para as categorias, para as técnicas tradicionais das artes, e a escola que eu trabalho também não é diferente. Então, o nosso curso, ele é um curso que ele vem dividido em habilitações, né? O estudante, quando escolhe o curso de artes visuais, ele faz um núcleo básico, que é quando ele tem um pouco de matérias onde ele aprende um pouquinho de cada disciplina, né, de cada categoria das artes, vamos dizer assim, com aulas teóricas e aulas práticas, e depois de um certo ponto ele escolhe qual que é a habilitação que ele vai se desenvolver. Então, nós temos desenho, gravura, escultura, pintura, e o professorado, né? Que é a especialização para quem vai trabalhar com educação, né? E as artes gráficas. Então, acho que talvez um dos diferenciais nossos seja justamente essa separação, né? Ou essa divisão entre as artes gráficas e a gravura, né? Sendo que na nossa escola, então, a gravura ela acaba tendo uma abordagem mais tradicional, com as técnicas de gravura tradicionais. Então, tem ateliês, né, de gravura em metal, madeira, e alito, serigrafia, e são essas técnicas mais tradicionais, né? E para nós, das artes gráficas,
a gente acaba tendo uma abordagem um pouco mais experimental dentro do campo gráfico, que não leva em conta apenas a técnica, mas, pelo contrário, a gente pensa o conceito de gráfico, que o conceito de gráfico já é uma coisa bem abrangente, bem grande, né? Bem aberta, e, ao mesmo tempo, muito interessante, por ser uma área justamente que trabalha como uma espécie de conexão, de link entre diversas outras áreas, né? Então, nas artes gráficas, a gente acaba estudando tudo que está relacionado ao universo do impresso, obviamente, ao universo da palavra, da imagem, da impressão, da reprodutibilidade, assim como o pensamento da gravura tradicional, mas também um pouco dentro de um pensamento ampliado. E, para a gente, as artes gráficas têm muito essa potência de comunicação, que para nós é muito importante entender não só as artes gráficas, mas as artes como um lugar de comunicação, né? Que, de alguma maneira, o artista, quando cria suas obras, suas peças, é também uma forma de comunicar com o mundo, né? A gente até brinca sobre essa coisa, né, de que a obra de arte ela só está pronta quando ela é colocada no mundo, né? Quando ela cria essa conexão com as audiências, né? Com os diversos públicos, né? Então, nesse sentido, as artes gráficas, para nós, elas entram muito fortemente dentro dessa ideia de comunicação. Então, a gente gosta muito de pensar obras, estratégias e pensamentos, metodologias de trabalho que vão comunicar, né, as diversas coisas. Então, por isso, também a palavra, e a palavra no espaço público, ela acaba ganhando uma dimensão muito importante para nós, pensar, produzir, investigar sobre essa dimensão, na medida em que são os lugares de comunicação, né? Comunicação de ideias, comunicação de propostas, comunicação de processos experimentais, ideias, etc. Então, a gente entende o impresso também como esse lugar que faz essa ponte, né, entre o espaço, o artista, o espaço e seu público. E, dentro dessa perspectiva da comunicação também, essa dimensão da circulação e da criação de novos circuitos, que é um pouco o que acho que tem a ver com o que a gente falou aqui um pouco antes, né? De pensar a arte também não só nos circuitos tradicionais, nos circuitos institucionais, museu, galeria, mas pensar essa dinâmica das artes numa dinâmica de circulação e criação de circuitos, né? E que é muito interessante, né? Pensar, por exemplo, nos impressos, né? Como que eles vão circular de forma um pouco subterrânea ou viral por outros espaços que não só as galerias, né? Por exemplo, eu tenho trabalhos de panfletos ou faixas, por exemplo, né? Que é super interessante, assim, eu entrego um panfleto para, né, para vocês viajam, esse panfleto está na casa, está, às vezes, colado na geladeira, então as pessoas que vão à sua casa veem aquele panfleto, enfim, acaba criando uma circulação bastante distinta da circulação da obra de arte tradicional, né, que tem os seus sistemas de circulação muito já definidos pelas instituições, e a gente entende o gráfico nesse lugar também de circulação e de criação de circuito, né? E eu estou enfatizando esse circuito fora das instituições, mas também não é negar esses circuitos, mas criar também outras formas de pensamento, outras formas de atuação também nesses lugares, que para a gente é muito importante. Então, trabalhos, né, como Juan Carlos Romero com seus diversos impressos, né, que vão circular tanto nas ruas, quanto nas exposições, quanto dentro dos movimentos sociais. Isso tudo para a gente é matéria poética para pensar a presença da arte na esfera pública, né? E trabalhos, por exemplo, como o do Cildo Meirelles,
que ele faz a intervenção nessas garrafas de Coca-Cola, que ele grava mensagens e coloca de novo para circular. É um trabalho muito emblemático, mas que eu acho que fala muito dessa possibilidade de também uma apropriação já dos circuitos já estabelecidos, das mensagens já estabelecidas dentro do sistema, né? Então, pensar a arte circulando para a gente é muito importante. E as artes impressas, elas têm essa coisa maravilhosa que é o múltiplo, né? Diferente de uma pintura ou de uma escultura, que é uma obra única, né? Enfim, ela é única, ela só existe em um lugar uma vez, né? O múltiplo, ele, por outro lado, tem essa dimensão da multiplicidade, da circulação e das diferentes formas de se relacionar com esses materiais. E isso para a gente, e para mim especialmente, muito importante e uma grande paixão, pensar como que a arte ela pode estar impregnada na vida, né? Seja criando momentos poéticos, seja criando uma interferência crítica, né? Como é o caso aqui do Cildo Meirelles e também desse cartaz do Juan Carlos Romero, por exemplo. E, por outro lado também, pensando as artes gráficas dentro dessa potência da experimentação, que eu acho muito importante dentro do campo das artes visuais, essas possibilidades de experimentar e recriar as próprias linguagens, que eu acho que é uma característica já super, enfim, supernatural, né, das artes visuais, estar sempre pensando sobre suas próprias técnicas e tentando reinventá-las, ao mesmo tempo, dentro das artes gráficas, pensar a experimentação com o impresso, a experimentação com a palavra, tudo isso para a gente é super importante. E aí, nesse sentido, a gente pensa que os suportes para as artes gráficas também são muito diversos, né? Porque aí não é mais apenas o papel, né, que seria o principal veículo, vamos dizer assim, das artes impressas, né? Claro que existem milhões de outros materiais, mas aqui a gente gosta de pensar nesse suporte de uma forma também muito mais abrangente, né? Então aqui, enfim, 2 exemplos, assim, um trabalho do Jorge Mena, que é esse trabalho, um trabalho super poético de criação de novas palavras, e ele materializa essas palavras num tapete. Então, esses tapetes ganham o espaço da galeria, que já é interessante também, que não ganha a parede, mas sim o chão. A gente pisa sobre eles, deita sobre eles, e, ao mesmo tempo, um material super popular, né? Assim, super banal também, um tapete, que é até interessante também que hoje em dia, com o desenvolvimento tecnológico, permite também esses materiais ganharem... Você pode fazer digitalmente, né? O que eu quero dizer, né? Você pode mandar gravar qualquer imagem ou qualquer palavra num tapete. Então, isso é interessante. Ou esses experimentos como esse, né? Discutindo, né, os processos de impressão e uma impressão que vai dentro, né? Assim, desde uma impressão com mimeógrafo a uma laser, a uma digital colorida, enfim. Como que a gente pode também pensar e usar o processo tanto da reprodutibilidade, da impressão e do suporte, como também um espaço de experimentação. E aí eu acho que tem também essa dimensão experimental, poética e artística, sem dúvida, mas também, por outro lado, nos interessa muito também uma formação mais, vamos dizer assim, técnica também, que também instrumentalize os estudantes a fazerem seus trabalhos também como designers, fotógrafos ou artistas gráficos que eles vão ser. Então, a própria linguagem aí, ela entra numa dimensão de experimentação e também acho que ajuda depois no seu próprio desenvolvimento do seu próprio trabalho, né? Então, aí também vale pensar outras formas de impressão também, que não apenas essas que são
da tradição gráfica, né? O impresso, as gravuras, mas também outras formas de pensar, né? Aqui, por exemplo, com ferro de passar roupa, aqui uma gravação com os pneus, né? Que cria também uma espécie de um rolo gráfico que transporta as imagens, né, para as outras superfícies, né, aí seja o papel, seja o chão, ou seja outros lugares, né. Então, só para assim, contextualizar um pouco, né, para quem estiver assistindo, a gente trabalha então nessa perspectiva assim, da comunicação, da circulação e da experimentação, né, pensando para a formação do estudante também nesses dois lugares, do artista, mas também do artista gráfico, que vai trabalhar com um monte de outras coisas, além de fazer o seu próprio trabalho pessoal, né? Então, é importante a gente, né, lembrar que sempre, como a gente estava conversando aqui um pouco antes, né, que nem todos os estudantes vão ser artistas, estrito senso, né, assim, trabalhar com galerias, vender seus próprios trabalhos, mas vão desenvolver seus projetos em diversas áreas, na ilustração, no design gráfico, no campo editorial, na fotografia, na cenografia, enfim, em todas essas dimensões do mercado de trabalho dos artistas gráficos, né? Então, para a gente é muito importante, a gente, na nossa habilitação, a gente pensa no gráfico, então, enquanto um conceito, né? Que é um conceito super aberto, super estimulante, mas que lida, assim, com esse universo de comunicação e circulação aí da imagem, da palavra. Então, por isso também as coisas que a gente faz, pensa, estuda, elas têm, vamos dizer assim, uma origem, né, no impresso, mas elas também vão extravasar para muitos lados, né, assim, para as intervenções urbanas, para as performances, para os vídeos. Então, é muito legal no nosso curso ver também como que os estudantes vão transitar desde uma proposta, desde propostas e conceitos mais tradicionais até coisas mais, com linguagens mais contemporâneas no final. Sempre levando em conta a sua poética pessoal, sua história pessoal, seus interesses, e isso é bonito pensar um pouco sobre como também cada estudante carrega, né, a partir de uma tradição, sua própria inovação. Então, aqui mais ou menos, só para vocês entenderem assim, um pouco como que a gente se estrutura, a gente tem um comecinho, né, que os estudantes vão, que a gente chama, né, de introdução às artes gráficas, que são essas diversas experimentações com as poéticas do impresso, né? Então, é um pouco entrar em contato com o universo da impressão, com o universo da palavra, com os papéis, né, assim, num ponto de vista mais básico, né? Pensar a ideia de cópia, a ideia de múltiplo, e por aí vai. Depois a gente tem um foco na tipografia, pensando a letra como um elemento básico, né, da linguagem, e pensando um pouco também sobre a história da letra, a história das palavras, e como que a presença da palavra, né, na nossa vida, ou seja, a performatividade também das palavras no espaço público. Por exemplo, quando a gente está na rua e tem um letreiro ou uma placa enorme com uma frase gigante, seja qual frase for essa, desde emagreça ou compre um tênis, qualquer coisa que seja, essa palavra ela também tem uma performatividade no espaço público. Ou o contrário, né? Ou um panfleto que você pega e tem um enunciado, né? Então, todas essas performatividades da letra, a gente busca discutir também. E também o desenho tipográfico, né? O que faz uma boa tipografia, quais são as bases, né, de uma tipografia legível,
ou uma tipografia experimental também, mas então com conceitos de espaçamento, né, kerning entre linhas, entre letras, caixas altas, caixas baixas, serifas, sem serifas, todos os elementos visuais que compõem a letra, a gente busca também explorar. E aqui, então, também com essa abordagem dupla. Por um lado, pensar, entrar em contato com o universo da tipografia, do ponto de vista mais formal, mas também uma abordagem experimental, né? Pensar como que a gente pode se apropriar dos meios tipográficos para criar também. Aí, desde o ponto de vista impresso, como também na tridimensionalidade e na intervenção. Aí nós temos também, eu vou pular aqui um pouco, vamos para a ilustração, que é uma atividade muito importante também, muito ligada ao mercado, né? Assim, a profissionalização também do artista gráfico. E a ilustração é um pouco a união, né, entre o desenho enquanto poética, mas também o desenho ou a imagem a serviço de, né? É quando a imagem ela serve também para informar, seja desde uma cartilha, um manual, por exemplo, mas também livros experimentais, imagens que vão caminhar junto com o texto, né? E produzindo sentido, etc. Aí também a gente pode pensar um pouco também na questão da ilustração no desenvolvimento de imagens também que vão existir em outros lugares, né? Por exemplo, estampas, padronagens, tudo isso a gente trabalha aqui na ilustração. E o projeto editorial, que é mais o meu pedaço, essa área que a gente junta um pouco essas duas coisas, né? Junta a imagem e a palavra, pensando as publicações, né? Pensando principalmente as publicações, porque a imagem bidimensional, ela tem um tempo dela, né? E quando a gente, né, uma folha de papel, ela tem um tempo. Mas quando a gente dobra esse papelzinho, acontece uma coisa muito mágica, que é a criação do tempo. A gente cria tempo quando dobra uma folha de papel. Então, uma das coisas que a gente busca muito pensar nas disciplinas de projeto editorial são esses tempos, né? Os tempos materiais, os tempos da imagem, os tempos dos textos, porque um livro grande ele tem uma natureza, um livro pequeno tem outra, um livro muito grosso tem outra. Então, aqui também, assim como na tipografia, pensar também uma formação, vamos dizer assim, formal, instrumental, então também a gente ensina os estudantes a usar os softwares de diagramação, a tratar as imagens, a entender um texto legível também, a trabalhar com as palavras, mas também pensando o projeto editorial como também um lugar de experimentação. Então, pensando o livro como obra de arte também, né? Como que eu posso materializar meu trabalho numa pintura, num desenho, mas também num livro. Então, pensar o livro como obra de arte. Então, a gente tenta extrapolar um pouco essa coisa mais formal, né, de como fazer um livro, mas pensar dentro dessa dimensão mais ampliada também. Esse aqui é o que a gente chama de um núcleo intermediário, que é o núcleo que vai dar as bases também depois para que cada estudante desenvolva o seu próprio projeto. Então, aqui, depois, nós passamos para um espaço que é sobre a espacialidade gráfica, porque aqui a gente, por mais que a gente abra, né, os caminhos, a gente acaba trabalhando muito na bidimensionalidade e no impresso ainda, o papel. E aqui a gente faz um esforço também de expandir isso e pensar o gráfico também nessa dimensão espacial. Então, por um lado, tem uma coisa assim mais formal de criação de pensar dobras, pensar caixas, pensar estandes, displays,
coisas que do papel, né, ganham uma forma tridimensional, mas também pensar o espaço da cidade, pensar outras espacialidades, né, como que o gráfico se comporta para além do papel, para além do plano. Então, a gente tem um trabalho de pensar as intervenções urbanas, também o tridimensional do gráfico, e também essa dimensão social, né, pensando a espacialidade num campo ampliado da sociedade, né, entendendo também como que o gráfico pode se associar aos processos sociais, então a esfera pública, outras maneiras de se relacionar e também pensar a arte existindo. E aí a gente vai para um núcleo mais final, que é o desenvolvimento de pesquisas pessoais, né? Que é quando cada estudante já tem a sua linha de pensamento, sua linha de trabalho, e aí eles vão focar no desenvolvimento dessas pesquisas pessoais. Assim, esse aqui é um pouco um resumo assim, da nossa habilitação, né? Claro que os estudantes, eles, paralelo a isso, eles continuam tendo outras disciplinas também teóricas, de história da arte e crítica, etc., e também outras disciplinas, né, de pintura, escultura, e isso está muito interessante na UFMG, porque cada vez mais os currículos são muito abertos, então a gente tem parte de um currículo que é obrigatória, mas tem uma boa parte que nós chamamos de optativas, que são matérias que os alunos podem fazer em qualquer escola, podem fazer na arquitetura, na engenharia, medicina, biologia, o que eles quiserem. E isso é muito bom, porque essas outras experiências também em outras áreas vão também alimentar essa parte aqui, que é da pesquisa pessoal. Então, um estudante que, por exemplo, faz uma formação nas artes cênicas, por exemplo, nas artes do corpo, acaba trazendo também para cá esse pensamento corporal, né, o do movimento, e isso acaba ficando impresso também no seu trabalho. Então, essa é um pouco a nossa estrutura assim, de pensamento. A gente também está o tempo todo repensando, e a gente está no momento agora também de repensar essa estrutura. Então, pode ser que a gente altere algumas questões, mas acho que basicamente o que, vamos dizer assim, o que norteia a nossa prática é um pouco essa estrutura. E aí aqui, por exemplo, é um trabalho de tipografia, né, que eu estou de uma ex-aluna, que é uma performance que ela passa umas linhas no braço e as pessoas vão construindo as frases no braço dela, né? Então é uma performance que as pessoas vão interferindo e vai fazendo imagens e construindo esse texto, né? Então, assim, só para vocês terem uma ideia de que quando a gente estuda tipografia aqui, por exemplo, não é a tipografia igual a um curso de design gráfico, né? Porque estão mais focados assim numa certa funcionalidade. Mas aqui a gente tem um pouco isso também, mas um foco maior na experimentação visual com a palavra. Por exemplo, um trabalho como esse, né? Aqui as publicações, né? Também, que é uma forma da gente aprender a organizar organizar as palavras, organizar os materiais, mas também de comunicar, né, nossas poéticas, nossas questões. Aí tem esse site aqui que depois eu passei para vocês, a gente pode disponibilizar para quem estiver assistindo, que são alguns trabalhos, não tem tudo, mas tem alguns trabalhos dos estudantes, trabalhos desenvolvidos em sala de aula. Aqui aquela história que eu falei de pensar os tempos, pensar as relações entre as imagens, que é uma grande sacada, né, para todos os artistas, como que a gente coloca uma coisa do lado da outra, e a magia que é também, né, como que uma imagem do lado de outra, como que isso se transforma totalmente. Então, um pouco sobre isso também. A nossa estrutura na escola é bem, assim, simples.
Nossos laboratórios, nossas salas de aula são bem básicas, nada super assim, especialmente, né, amigos, depois de tantas crises políticas no Brasil, né, a gente viu nos últimos anos também as universidades passando por situações complexas, né, de corte de orçamentos, etc. Então, a nossa escola é uma escola muito legal, assim, tem uma estrutura muito boa, né, comparada às outras escolas brasileiras, mas aqui a nossa habilitação não tem nada demais, assim, é super simples. Por um lado, aqui é uma sala de aula normal, um ateliê, que a gente brinca assim, que é um pouco mais a parte mais suja, entre aspas, que a gente trabalha com tinta, cola, água, etc. Aí aqui a gente tem uma porta no meio, do lado de cá a gente tem um laboratório, que é a parte mais limpa, no sentido de não poder entrar com comida, tinta, etc., que é um laboratório com computadores. Aí nós temos computadores, scanners, e essa parte agora a gente está até bem legal, assim, a gente conseguiu atualizar, então a gente tem ótimos computadores, scanner, temos plotter de recorte, impressora, e a gente tem também, eu não tenho imagem, mas a gente tem também uma oficina de encadernação, então também para fazer as encadernações, para colar, também cortar, guilhotina para fazer os cortes, é um pouco por aí. Então, nossa estrutura é bem simples, mas a gente também usa outras estruturas da escola, também outros ateliês e tal. Então, aqui também uma outra sala também que a gente usa, que é um ateliê maior. Basicamente, a gente está nessas duas salinhas, mas tem outras também que a gente usa mais. Esse aqui é um ateliê gigantão, que tem espaço para turmas bem grandes. E aqui, por exemplo, é uma aula que a gente trabalhando com colagem, então a gente faz aquela confusão toda e pode bagunçar bastante, assim, no sentido de usar tinta, spray, coisas assim. E também com esses paredões brancos para a gente também poder fazer. Aqui, por exemplo, uma série de desenhos de uma aluna, ela fez uns desenhos gigantões, assim, que ficaram super legais, e a partir de uma estrutura super, a mais basicona, que é grafite sobre papel, mas um trabalho super bonito com as fotos dos seus familiares, a foto dela, dos pais, como é que é? A foto dela e dos pais na mesma idade que ela. Então, também a gente fica estimulando também que os alunos também escolham suas linguagens próprias e possam também desenvolver suas poéticas dentro dos recursos que a gente tem também, né? E, bom, a gente também tem uma série de publicações que a gente desenvolve na escola. Meu xodó é a Nuvem, que é uma revista experimental que eu criei dentro da disciplina de projeto editorial, e ela é uma revista feita a muitas mãos. Cada número ela tem um formato completamente diferente, e sempre também construída ali coletivamente com os recursos que a gente tem ali à mão, assim. Uma revista feita muito com essa ideologia punk do it yourself, né? Assim, vamos fazer. Aí aqui, por exemplo, essa aqui que é o meu xodózinho, ela foi uma homenagem ao alfabeto, então cada pessoa recebeu uma letra, e cada pessoa tinha que desenvolver uma imagem que representasse ou dialogasse com aquela letra. Então, a gente criou junto, a princípio, qual que seria o formato, e aí cada pessoa ela é convidada a fazer, e aí, enfim, a única coisa que tem é o formato que tem que entrar na caixa. Aí as pessoas podem fazer dobras, podem usar diversos materiais, e por aí vai. Aqui também a gente fez uma com papelão encontrado no lixo, que era o ponto de partida, eram as caixas encontradas no lixo. E então a gente fez uma serigrafia para fazer a capa, e dentro também cada estudante tem o seu bloquinho.
Essa aqui foi uma nuvem feita em papel, impressa numa gráfica de jornal, porque um dos estudantes trabalhava num jornal e conseguiu para a gente fazer a impressão lá. E nós fizemos, então, uma embalagem de plástico bolha para brincar com a coisa da nuvem, do ar, enfim. E aí essa revista, pessoal, ela é uma revista, né? Então tem o desejo de fazer uma revista, mas ela é também um material didático. É uma forma de aprender a fazer, a pensar, a projetar, que é uma coisa que quando eu comecei a dar aula, eu ficava pensando muito nessa diferença entre fazer uma coisa real e fazer um exercício, né? E eu lembro que quando eu era estudante, eu fiz muitos exercícios, que são super importantes também, mas quando eu fui professora, eu fiquei pensando, pô, por que não fazer logo já a coisa? Né? Por que não aprender fazendo mesmo? Então, essa revista ela tem um pouco essa ideia assim, de colocar os estudantes também num lugar de produção mais ativo. Então, nós fazemos exercícios também em sala de aula, mas essa revista ela tem essa proposta de colocar o seu trabalho no mundo, de já fazer uma coisa real. E nesse processo a gente aprende muitas coisas, a gente aprende sobre a produção gráfica, então fazer desde um orçamento, saber os preços, saber os formatos de papel, saber as possibilidades do mercado da sua cidade. O que eu posso fazer aqui? Quanto custa? Né? Se eu quero fazer uma caixa de tecido dourado, não sei o quê, quanto custa? Como organizar? Como organizar uma produção coletiva? Como que escreve um e-mail convidando uma pessoa para participar de um projeto seu? Como vender? Por quanto vender? Que eu falo? Se eu estou numa feira, por exemplo, e as pessoas me perguntam como que eu falo do meu trabalho, né? Então, são pequenos aprendizados para os estudantes, mas que são aprendizados muito importantes desde o ponto de vista do desenvolvimento profissional, né? E que eu gosto de pensar a nuvem também como esse lugar de aprendizado, né? Como que a gente, através de uma publicação muito simples, a gente se junta, faz, né, produz coletivamente, mas também desenvolve essa série de habilidades para lidar tanto com a questão formal da revista, mas com essa questão também comunicacional, de desenvolvimento, né? Por exemplo, a gente faz um lançamento, né? Como que organiza um lançamento? Encontrar um espaço, conversar com a pessoa do espaço para pedir autorização para fazer o lançamento, fazer um convite, distribuir o convite, escrever o texto do convite, escrever o release para distribuição na imprensa. Então, eu tenho muito carinho com a nuvem, justamente por ela, não só porque é um material gráfico muito lindo, mas muito lindo e muito afetivo, assim, né? Pela simplicidade, mas carregado de poética, mas também por esse aprendizado. Então, eu acho que é um lugar interessante para os alunos também se desenvolverem, pensarem, etc. A outra publicação que a gente tem também na nossa habilitação é a Refil. Ela está um pouco parada por conta de todas as loucuras, mas nós vamos retomar a revista. E a Refil ela é uma coisa muito legal. Vocês, quem trabalha com artes gráficas sabe essa lógica do formato econômico, certo? Né? A gente tem formato de papel, então, para economizar, você usa um formato econômico. Porque senão você vai ter uma perda de papel se você fizer um formato muito fora dos formatos comerciais, certo? A revista Refil ela é feita na sobra de papel de uma revista que não tem um formato econômico, que é a revista da pós-graduação da nossa escola. Então, a revista da pós ela é feita em um formato não econômico,
de propósito, para que sobrasse uma grande tira embaixo. Então, assim, dentro do papel da revista, né, sobra uma tira de papel embaixo, e aí entra a Refil. A Refil, então, ela é uma revista parasita, vamos dizer assim, né, dentro da estrutura da impressão da revista da pós-graduação, uma revista acadêmica, super... sabe, cheio de qualificações. E a nossa é uma revista também experimental, que a gente se apropria desse formato, então a gente já parte dessa problemática, vamos dizer assim, né, desse formatinho. Então, tem outros números, mas aqui o primeiro número, ele tem essa brincadeira até com essas embalagens de produtos, então ela tem um furinho que para se encaixar, ela é feita de texturas gráficas, foi uma brincadeira, assim, também pensar as texturas. A segunda, ela já usa a folha inteira, então ela fica fechadinha assim, mas aberta ela é um grande polvo, assim. E essa terceira, ela já tem um formato menorzinho, com as pagininhas mais dobradas dentro dela. Aí aqui também acaba sendo um espaço de experimentação, claro, mas também os textos, eles também carregam aí uma coisa mais acadêmica, no sentido de também criar reflexões e referências dentro do campo gráfico, também não só ficar experimentando, mas também traz reflexões, viu, gente? Também é uma revista acadêmica, só não é uma revista acadêmica no formato convencional, que, né, assim, vamos combinar, um formato muito chato, né? A maioria tem um formato muito chato, e projetos gráficos chatos também, né? A maioria delas. Mas, enfim. E aí também... Então, as revistas, né, são importantes, e a gente tem esse evento, que é também o nosso xodozinho, nosso evento do coração, que é a Semanária, que é um evento anual. Ele é meio anual, bianual, varia também, porque depende... A gente que é latino-americano, depende do momento político, né, pessoal? Se a coisa vai bem, a gente faz. Se a coisa vai mal, a gente tem que fazer outras coisas e aí não sobra tempo. Então, a Semanária, então ela tem uma periodicidade meio maluca, mas é uma vez por ano a gente tenta fazer, sendo que teve alguns anos que não foi possível. Aí também é uma semana de artes gráficas que tem um formato assim também de um evento convencional também, né, com palestras, oficinas, exposições, feiras de artes gráficas e por aí vai. Essa imagenzinha foi foi a última semanária presencial, porque a última semanária foi online, que foi durante a pandemia. E, enfim, foi muito ruim, porque a semanária tem um desejo de fazer a gente se encontrar, mas foi bom que as palestras estão online. Então, quem quiser ver as palestras, pode entrar no Facebook da Semanária, que a gente também pode disponibilizar o link aqui depois, e ver as palestras, então essa é uma parte boa também, né? E essa aqui, cada edição tem um tema, né? Uma temática que a gente quer abordar. Essa aqui chamou Farofa Gráfica. Farofa, para quem não sabe, é uma comida brasileira muito popular, muito comum, assim, os brasileiros amam farofa, muitos estrangeiros não entendem a farofa, não gostam da farofa, porque ela é um alimento feito de farinha de mandioca e com outras coisas. Então, você pode... as farofas são bem livres também, você pode fazer farofa do que você quiser. A clássica é ovo e banana, então foi escrita cebola, alho, ovo e farinha, ou cebola, alho, banana e farinha, mas essas são, vamos dizer assim, o basicão.
mas você pode fazer com bacon, com cenoura, com carne, com o que você quiser. As farofas vegetarianas também, e pode usar outras farinhas, enfim. A farofa, ela é a grande comida do Brasil. E o conceito de farofa no Brasil é é um conceito legal também. A farofa são coisas feitas assim, são situações e coisas criadas na confusão. Uma farofa é confusa, é aquela mistura, é uma mistura meio maluca. Então, nós pegamos essa ideia de farofa e pensamos essa coisa da farofa gráfica. Então, dentro do nosso evento, que teve feira, exposição, oficinas, palestras, etc., nós fizemos também grandes panelas de farofa. Esse aqui é a embalagem da farofa, nós compramos envelopes, e aqui era se era vegana ou com carne, porque tinha vegana e com carne, e a de porco era com carne, e a cenourinha sinalizava que era a vegana. Aqui um pouco, né, assim, um pouco a imagem da feira e da exposição que a gente fez. Aí nas feiras, pessoal, a gente tem os nossos alunos, mas a gente também convida pessoas de fora da escola, vamos dizer assim, da cidade, de outras cidades também, para ficar junto com a gente. E aí é interessante também, aí do ponto de vista didático também, criar essas relações, porque aí na feira, a feira de artes gráficas, para mim, é uma grande coisa, um grande lugar de aprendizado. Porque você vê muitos trabalhos, né, ao mesmo tempo, e você tem a oportunidade de conversar diretamente com a pessoa que fez, na maioria das vezes, né? Então, você tem o material nas suas mãos e você tem o autor ou a autora na sua frente. Isso é incrível. Que em artes visuais, muitas vezes, a gente não tem essa possibilidade. A gente vê um trabalho e a gente não sabe quem fez, ou você nunca vai conversar com aquela pessoa. E as feiras de artes gráficas, elas têm essa natureza que eu acho maravilhosa, de criar esses encontros. E assim também a possibilidade de conversar, dialogar, entender, aprender, isso é muito lindo. Então, para os nossos estudantes, é uma possibilidade tanto de conhecer outros trabalhos, então é como uma exposição normal que você vai ver coisas, com esse diferencial de poder conversar com as pessoas que produziram, mas também de estar no lugar de expositor também, que é aquilo que eu falei antes, aprender a falar sobre o trabalho, que é para o artista gráfico, uma das grandes questões, como você fala sobre o seu trabalho, como que você apresenta o seu trabalho. E desde coisas muito simples, como coloca um trabalho na parede, né? Desde esse básico até... enfim, como vender, preços, aquilo que eu já falei, né? Então, esse lugar de se colocar no mundo também. E nas semanárias, a gente também, eu principalmente, eu tento sempre levar também os alunos do primeiro período, aqueles alunos que acabaram de entrar. E aqui, por exemplo, essa imagem são cartazes de alunos que acabaram de entrar, assim, um mês que está na escola. Tem um mês que começou a estudar. E eu acho isso muito legal, porque já um super empurrão para que eles já comecem a fazer, colocar no mundo, né? Não esperar também ter o trabalho perfeito, ou ter a técnica perfeita, mas aprender com o erro, aprender no processo e reconhecer isso também, né? Que a gente não nasce pronto, né? A gente vai nos processos aprendendo. Então, para mim, é muito importante já colocar o aluno do primeiro período. E também, pessoal, a coisa importantíssima da semanária é a festa. Porque a festa ela tem uma função muito importante dentro da nossa metodologia, né? Que a festa é esse lugar de encontro, o espaço da horizontalidade, o espaço da celebração, né? O espaço da coletividade, que para nós latino-americanos é muito importante, né? E eu acho importante a gente trazer a festa para dentro do ambiente escolar, né?
pensando esse encontro, pensando a felicidade, pensando a dança, a música, né? Então, a semanária também é esse lugar de agregar, porque a gente só consegue fazer coisas com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que a gente gosta, né? Porque isso alimenta nosso coração. Então, a semanária tem esse lugar de estar junto, de se conectar. Então, é importante a festa. E também aqui essa questão da produção também, assim como a revista, né, que eu falei sobre como vender, como produzir, a semanária também tem um pouco isso. Então, a gente envolve os alunos também na produção, para pensar também como que faz, como que negocia, e, enfim, pensar como organizar um evento, né? Então, a semanária ela também é esse laboratório de produção, não só produção gráfica, mas produção de eventos também. Aí aqui, por exemplo, é o cartaz que nós fizemos, e que também a gente queria fazer um cartaz manual, bem barato, e nós, então, recortamos, como o tema era farofa, a gente recortou esses alimentos, bacon, cenoura, banana, pimenta, um pato, uma galinha, e recortamos alimentos, recortamos as letras, aí também pensar essa coisa, se é um stencil, qual tipo de tipografia que eu posso usar? Né? Tem que ter a pontezinha e tal. Claro que isso são coisas muito básicas, né, que eu estou falando, mas para um estudante que se depara pela primeira vez, é uma descoberta, né? Qual que é o processo de impressão? Stencil, beleza. Como que faz uma tipografia de stencil? Como desenvolver uma coisa que seja legível também e que não, né, enfim, que tenha a sua natureza visual, mas que também, enfim, tenha a sua parte formal. E aqui, então a gente fez os stencils e aqui a gente imprimindo com spray. Então nós fizemos o stencil, spray e pronto. E foi super bonito porque o nosso projeto inicial seriam 2 cores, uma cor no fundo para os vegetais e uma segunda cor para o texto, só. E essa coisa, os alunos na hora começaram a soltar o spray e foi dando esses degradês. Aqui na foto não está muito bom, gente, mas esses degradês do spray, que são super lindos, foi uma coisa que surgiu durante a impressão e que foi super legal. Então, enfim, nós fizemos, então isso, beleza, colocou o stencil, fizemos um gabarito para poder fazer, como falo, o registro, né? Para uma coisa ficar em cima da outra, e aí foi. E aí cada cartaz um é diferente do outro. Cada cartaz ele tem uma cor diferente, e por aí vai. A única coisa que a gente tentou preservar um pouco foi a legibilidade aqui do Farofa Gráfica, e um pouco aqui as informações, dia, hora, endereço, que eu falei, gente, beleza, mas não vamos colocar assim muito amarelo, que não dá para ver, sabe? Coisas assim. Então, foi um pouco isso. Aí, a última semanária foi online. A gente fez as palestras, tudo online. E aí, a gente fez uma feira virtual, que está nesse endereço aqui também, depois vocês podem entrar, semanária.hotglue.me, que nós convocamos várias pessoas a mandarem suas publicações e a gente subiu para essa plataforma. Que é uma feira grátis, né? Acaba sendo também um lugar, assim, um pouco um arquivo também, né, de diversas publicações. Então, tá lá, e acho que isso foi legal também do online, de ter esse arquivo, que é muito difícil para a gente se organizar, né, pessoal? Porque a gente tem todo o nosso trabalho, tem as aulas, tem os eventos, e organizar o arquivo depois sempre é um trabalho duplo. Então, eu até fiquei pensando muito, assim, aqui o que eu organizei para vocês, obviamente, muito rápido, assim, né, poucas imagens, mas como esse trabalho também de memória que a gente tem que fazer, né? E, de alguma maneira, os eventos online criam uma memória automática que ajuda muito a gente. Então, vocês podem entrar lá e ver
tanto as palestras quanto as publicações. Aí, já caminhando para o final, tem as pesquisas também, que a gente faz, a gente tem alguns grupos de pesquisa na habilitação. Um deles, né, é da professora Fernanda, Urbano Ornamento. Ela trabalha com essas padronagens de Gradis e padronagens da arquitetura, né, de Belo Horizonte, e tem um trabalho que é de catalogação, inventário e também de vetorização. Então, ela fez esse levantamento, né, dos gradis, dos ornamentos, e você pode baixar, eles estão em Illustrator, arquivos de vetor, você pode baixar, você tem o uso gratuito deles também, então você pode usar nos seus projetos, é um trabalho muito legal. Então, o Urbano Ornamento trabalha também pensando a dimensão gráfica da arquitetura, a presença gráfica nas construções, no espaço público, é super interessante. Outra pesquisa que é um xodózinho nosso também, do professor Amir Brito, é a coleção Livro de Artista, que é um trabalho incrível, e eu convido todo mundo que, se for em Belo Horizonte, vá à coleção de Livro de Artista, porque é uma coleção que está realmente muito boa. O Amir é um cara assim, muito apaixonado pelo livro de artista. Eu acho que ele é um dos grandes pesquisadores do livro de artista, talvez do mundo. E no Brasil, sem dúvida. E está configurando um acervo muito bacana. Então, para nós também é um lugar assim, muito especial de poder também tocar essas obras de arte em forma de livro, e entrar em contato com esse material também, que às vezes a gente vê só através de fotografias, né? Então, lá você pode pegar. Tem toda aquela coisa chata de reservar, luvinha, mas acho que é normal por conta da fragilidade do material também, né? A professora Elisa Campos, ela tem um grupo de pesquisa que chama LEVE, e o trabalho dela muito focado no espaço público, nas intervenções também, do pensamento da espacialidade. Então, ela faz um trabalho muito legal, assim, com derivas, com caminhadas, né? Pensando também essa dimensão gráfica do percurso, né? Enfim, das performatividades também, do espaço, etc. Eu estou agora com um grupo que chama Imaginação Comum, e cada ano também vai mudando um pouco os temas, as discussões. Atualmente a gente está estudando arte e ecologia, que é também a pesquisa que eu estou fazendo atualmente, de pós-doc. Então, aí tem grupo de estudos também, a gente faz exposição, todos esses projetos de pesquisa que eu mostrei, são projetos assim, coordenados, né, por professores dentro da habilitação. Tem outros também, professor Marcelo Drummond, que eu acabei não colocando aqui. Enfim, são coordenados pelos professores, mas com a participação de alunos que vão também ali entrar nos projetos de pesquisa aí, de diversas maneiras, né? Desde trabalhando, né, construindo acervo, etc., como também se colocando. Aqui no meu caso, meus alunos, a gente tem uma pesquisa em comum, mas cada aluno também tem uma pesquisa individual, dentro dessa dimensão da arte e da ecologia, que é também, igual artes gráficas, um grande tema, né? Então cada um também aborda por diversas frentes, né? Desde enfim, da ideia de antropoceno, as questões das culturas tradicionais, a relação com a natureza, a ideia de natureza. Então cada um vai por um lado, e sempre também buscando uma dimensão gráfica dessas estruturas, né? Então, por exemplo, tem uma aluna que ela estava fazendo um trabalho sobre os quintais, né? Como que os quintais estão relacionados às culturas tradicionais também, às culturas afro-brasileiras, e ela desenvolve
um trabalho de imaginário também sobre como que as pessoas negras também recriam o quintal, o que é o quintal contemporâneo, enfim. Então tem tudo isso dentro de uma dimensão gráfica também, da imagem, etc. É isso, gente, assim, o que eu organizei, assim, um pouco, assim, a nossa estrutura, ela é muito abrangente, né, assim, a gente tenta pegar o gráfico não como técnica, mas como conceito, né, eu já falei isso, mas, assim, só para recapitular um pouco, pensando esse conceito do gráfico como uma linha que vai guiando as nossas práticas, mas que a gente não se perde nas técnicas somente. A gente busca essa ampliação dos sentidos, a ampliação das práticas artísticas, aí também sempre alinhando essa dimensão poética com essa dimensão acadêmica também da pesquisa, etc. Então, é isso, assim, queria agradecer também muito vocês de novo, convidar vocês que forem a BH a passar lá na nossa escola, conhecer a coleção, e é isso. Vou interromper meu compartilhamento aqui. Bueno, muchas gracias. Al principio, fuera de línea, hablábamos de que pensábamos que hacíamos cosas muy parecidas, pero que quizás no. Pero me parece que más parecidas de lo que pensábamos, ¿no? Como que hay una línea de trabajo. Y a mí se me ocurrieron, sí, se me ocurrieron algunas preguntas en relación a particularmente dos cuestiones que son problemáticas para nosotros, o por lo menos son cosas que estamos pensando, que me gustaría que nos cuentes a ver cómo ustedes lo piensan. Por un lado, ¿cómo hacen dentro de la formación para ampliar las posibilidades tecnológicas, ¿no? Habiendo un repertorio tan amplio, ¿no? Con la digitalización y demás, y además con supongo que la tradición del grabado impacta también en los trabajos que ustedes hacen. ¿Cómo hacen con la enseñanza de lo técnico? O sea, sabemos que el punto no está ahí, que no es el eje y que no es una enseñanza de técnicas, ¿no? Pero sí es cierto que en los procedimientos que esas técnicas nos ofrecen, hay maneras de hacer que implican esto, el múltiple, las otras circulaciones. ¿Cómo hacen para la enseñanza de las tecnologías? Essa é uma questão também para nós, que traz muitas dúvidas. Né? A gente também não sabe muito bem como criar esse equilíbrio entre as técnicas e as poéticas, porque parece que as coisas tomam um tempo muito diferente. Então, nós temos os alunos também têm as gravuras tradicionais, né? Então, ali também, acho que ali nas gravuras, acho que tem um enfoque mais técnico mesmo, de aprender mesmo a questão da impressão, a questão do papel, a questão das gramaturas, das tintas, etc. Então, acho que eles têm, por um lado, essa experiência na gravura, que traz essa técnica, e, por um lado, eles vêm para cá, para os ateliês, carregando essas técnicas, mas com a possibilidade de colocar outras formas de experimentação, né? Então, a gente tem também... A gente gosta muito do trabalho analógico, por uma questão de... acho que é uma demanda contemporânea, né? Também, uma vez que a gente está tão nas telas o tempo todo, como também trabalhar com as mãos e perceber outras sensibilidades ali, que, na minha opinião, o trabalho com as mãos também não passa só o fazer, mas uma dimensão cognitiva que o estudante também desenvolve ali. Então, a gente tem um trabalho também de pensar o trabalho com as mãos e também fazendo uma espécie de transição para o digital, né? Então, a gente tem trabalho, por exemplo, muito trabalho com colagem, que surge ali no papel, né, dos recortes, e a gente vai depois para essa digitalização, vamos dizer assim. E aí a gente tem uma prática de ensinar, né, um pouco de Photoshop, um pouco de escaneamento,
um pouco, enfim, das técnicas de tratamento de imagem e também um pouco as saídas, né, de imagem. Então, eu gosto de pensar também desde as técnicas manuais até a digitalização, né, um pouco tentar fazer essa ponte. Mas, de fato, é um grande problema para nós. Essa coisa da técnica é muito mal resolvida, porque, por um lado, nos falta também espaços e Claro. tempos. Tecnología también, ¿no? Como infraestructura para... Infraestrutura, exatamente. Então, acaba que essas técnicas elas vão sendo aprendidas nesses processos mesmo, que os alunos se colocam, e em cada projeto a gente vai ver o que aquele estudante precisa. Então, por exemplo, uma aluna quer fazer um livro de ilustração de recortes, por exemplo. Então, beleza, vamos então entender como que funciona. Então, a gente tem que aprender a vetorizar, a desenhar, a projetar, desenhar, vetorizar, recortar, né, no plotter, por exemplo, entender qual que é o material e entender qual que é a aplicação final. Então, no caso da nossa habilitação, as técnicas elas vêm também muito a partir das demandas dos alunos, né? Claro. Então, por exemplo, aquele trabalho que eu mostrei, que são os retratos grandes, né? A aluna, ela fazia os desenhos pequenos, e eu propus para ela ampliação. E ela, por exemplo, não conhecia essa prática de projetar a imagem. Então, assim, é uma coisa muito simples, mas que a gente acabou ali também, dentro do processo, aprendendo um pouco sobre como resolver o problema, né? Mas é uma grande luta nossa também para a gente ter mais máquinas, para a gente poder, de fato, também alimentar essa dimensão técnica que a gente muitas vezes não consegue muito. E eu sou uma das pessoas que defendo a técnica também, porque, apesar, né, de não parecer, porque os nossos trabalhos estão muito assim no conceito, na proposição, mas para mim é muito importante que eles saibam também manusear as máquinas, os procedimentos, mas isso é uma grande questão. Eu não tenho uma resposta, eu não acho que o nosso exemplo seja muito bom nesse No, bien. Compartir el problema, está bien, me parece. Porque, por um lado, a gente tem um ateliê de gravura que, sim, esse está bem equipado, mas porque é aquela gravura analógica. Nós temos o nosso ateliê digital, que está ficando bom, mas também não é assim o ideal. E, de fato, essa busca entre a técnica, a prática e também a teoria, ela é um equilíbrio muito tênue que a gente acaba não sei se a gente consegue atender como deveria, sabe? Claro, yo pensaba eso, digo, si no existe como por ahí la posibilidad del cruce, ¿no? De trabajar por ahí en, no sé, en el atelier de gravura para alguna técnica particular, ¿no? Si existe como ese cruce por ahí entre los cursos, o esto mismo, ¿no? La proyección que por ahí a veces, bueno, nosotros tenemos la habilitación en muralismo, que por ahí usan mucho eso, ¿no? Entonces como ciertos cruces entre cursos para nutrirse de eso, tecnologías o propuestas que puedan como alimentarse mutuamente. Sim, isso acontece também, assim como você está falando, né? Cruzes aí com as gravuras, mas também com a pintura, com a escultura. Então, tem coisas também da escultura que a gente também utiliza nas artes gráficas. Isso está interessante também, esses trânsitos na escola, né? Sí. Y después se me ocurrió otra pregunta que venía, medio que ya un poco la respondiste, creo que viene a colación de lo anterior, ¿no? ¿Cómo, o sea, de dónde proviene esta formación, ¿no? De artes gráficas? Acá, te cuento por qué la pregunta, porque acá nosotros somos grabado y arte impreso, y dentro de la formación que nosotros tenemos, hay una formación en grabado, pero hay una tendencia sistemática a correrse del grabado tradicional hacia estos otros escenarios, ¿no? Circulaciones, otros soportes, ¿no? Publicaciones. Ustedes, en la formación del espacio, ¿no? Como un espacio de artes gráficas, ¿de dónde proviene
¿Viene más del diseño o se desprenden del grabado? ¿O cómo surge este espacio? Então, historicamente, dentro da nossa escola, as disciplinas de artes gráficas elas estão dentro da habilitação de desenho. Então, as disciplinas de artes gráficas eram as disciplinas que davam as aulas de ilustração, as aulas mais ligadas à tipografia e um pouco essa introdução ao impresso, né? Então, ela era dentro do desenho. E, paralelo, a habilitação de gravura. E a habilitação de gravura, ela tem uma perspectiva muito mais formal. E eu acho que dentro do desenho tinha esse interesse de expansão também para essas outras áreas do conhecimento, não apenas as artes visuais. Então, as artes gráficas é essa área que vai dialogar com a comunicação, com o design, com o editorial. Então, eu acho que dentro do desenho surge o desejo de fazer também propostas que saiam um pouco desse universo só das artes visuais também, do artístico, né? Então, por aí vai. Mas eu acho, aqui a nossa formação foi uma formação também assim de iniciativas de professores também, né? Assim, de professores que criaram a habilitação pensando um pouco nessa ponte entre o tradicional, mas também o contemporâneo, mas surge dentro da habilitação de desenho. Solo una cosita como por ahí para aclarar los términos, porque diseño para ustedes es dibujo. Dibujo, sí. Claro, no es diseño. Desculpa. Diseño gráfico. Yo ya estaba en otro lado, claro. Por eso, Sim, por nossa, eso hago la aclaración. Claro, muito bom, sim. Não, dentro do dibujo. Mira, no, yo estaba como pensando que era del área de diseño gráfico, cuando hablabas de comunicación, desculpa, tipografía. Não, muy bien. Eu esqueci desse detalhe. Não, sim, dentro das disciplinas de dibujo. Mira. Então, as partes de ilustração e as partes mais ligadas ao pensamento gráfico, elas ficavam dentro do nosso desenho, né, que é o dibujo. Sim, e as artes e as gravuras, um outro departamento. Claro. Né? O curso de design gráfico, né, o desenho gráfico, aqui na nossa escola ele é muito recente. Não existia na UFMG. E ele nasceu, ele é um curso misto entre a arquitetura e a escola de artes. Porque ele tem uma... E a nossa habilitação é artes visuais. Bien. Mas criando essas pontes pelo poético, mais pelo poético do que pelas áreas do conhecimento, vamos dizer assim. Bien. Pero qué bien les vendría, ¿no? De pasar por artes gráficas. Sim, muitos alunos fazem. Muitos alunos fazem. Porque o curso de... O desenho gráfico, ele é muito mais formal. Ele tem um enfoque mais nessa formação, aí sim, na técnica. Mais pragmático. Mais pragmático, E o nosso, essa dimensão poética experimental. Mas que também instrumentaliza o estudante, né? Bien. Brígida, y otra pregunta. Ustedes, el grupo de profesores que están en esta habilitación en artes gráficas, cuando ustedes estudiaron esta habilitación no existía. No. ¿Y qué formación tienen? ¿En qué habilitaciones hicieron? ¿En gravura o en diseño? É variado. A minha formação foi gravura e desenho, dibujo. A Fernanda se formou em gravura. O Marcelo, ele não cursou artes visuais, mas ele é formado em desenho gráfico. Que mais? O Amir é de artes visuais, mas ele se formou em uma outra universidade, onde não tinha habilitação. Então, é um pouco variado. Mas as nossas origens e os nossos interesses estão na gravura e no desenho, no dibujo.
assim, basicamente. Bien, perfecto. Sí, para pensar también eso, como bueno, desde qué lugares vienen a abrirse a este campo. Sim. Un poco bueno, como lo nuestro, como decíamos hoy, como Claro, bastante en línea, muy en línea. bastante similar. Me Sí. pareció re interesante lo de los proyectos. Eso es algo que sí, por ahí nosotros no tenemos tanto, esto de los proyectos guiados por los docentes, ¿no? Nosotros tenemos como una estructura de proyectos que son más al interior de la cátedra, ¿no? Como los docentes tenemos como un universo de intereses y de formación profesional, ¿no? De continuar en la formación profesional, pero los ingresantes a esos proyectos por lo general ya son graduados, ¿no? Los colaboradores y demás. Estos proyectos que ustedes arman, ¿no? De ecología que vos tenés y demás, ¿cómo se desarrollan? O sea, ¿ustedes convocan o, no sé, un año tienen como, eligen los perfiles? ¿Cómo funciona operativamente? Também varia muito, depende de cada projeto, mas eles normalmente entram na linha de pesquisa, de investigação, né? Que é dentro da universidade a gente tem essas frentes de trabalho, né? Que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, o ensino é a sala de aula, a pesquisa são esses projetos e a extensão, trabalhos que acontecem fora da universidade. Então, acontece de várias maneiras. O da Elisa, por exemplo, que é o de espacialidades, é um grupo que está conectado à pós-graduação e a institutos de pesquisa também. Então, no caso, o CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa. Então, dentro da universidade, dentro do campo acadêmico, está conectado com isso. O meu projeto, por exemplo, ele é de iniciação científica. Ele é voltado para alunos de graduação, que vão começar a fazer pesquisa. E eu estou ligada a uma pró-reitoria de pesquisa também, na UFMG. Então, aí varia. A pró-reitoria de pesquisa, por exemplo, ela abre chamadas para concessão de bolsas. Então, a gente aplica o projeto e aí consegue as bolsas para os estudantes poderem participar de forma remunerada, às vezes de forma voluntária também, enfim, aí essas configurações elas variam. A coleção, por exemplo, é um trabalho que parte da pesquisa do Amir, de doutorado, que ele implementa com um prêmio que ele ganhou da Funarte, a primeira, vamos dizer assim, a primeira compra do acervo foi um prêmio, e depois ele vai associando também com pesquisas, tanto na pós-graduação, quanto na pró-reitoria de pesquisa, e por aí vai. Então, os sistemas de fomento e as maneiras de criação são muito distintas. Porque dentro da universidade a gente tem esses programas, e pouco não é obrigatório, óbvio, mas se espera que cada professor tenha uma pesquisa, e essa pesquisa seja compartilhada com os estudantes. Claro, está bueno, porque claro, es un repertorio que tiene diferentes maneras, o sea, los programas habilitan estas otras maneras, está muy bueno. ¿Y la colección de libros de artista se aloja dentro de la universidad? Sim, dentro da universidade, dentro da biblioteca central. Bien, qué bien eso. Aí dentro da biblioteca, a biblioteca central é bem interessante, ela tem um acervo, de livros, bom, os livros básicos, assim, por exemplo, de ciências biológicas, ciências exatas, o basicão tem um acervo que fica lá, então os alunos podem pegar esses livros lá e lá estudar, que é, vamos dizer assim, a base das ciências biológicas, humanas e exatas. Mas ela tem um acervo muito legal de livros raros, então ela abriga os livros raros e ela abriga coleções também. Então tem coleções de escritores, então alguns escritores têm sua própria coleção, e a coleção de livro de artista então entra nesse setor de coleções especiais. Então tem uma sala lá especial para coleção. Aí tem todos aqueles processos, né, de climatização, as estantes, tudo. Então tá bem legal.
E o acervo é muito bom mesmo, assim, bem bonito, porque o Amir é um super curador nessa área. Ah, qué bien eso, que está bueno. Él ha hecho un montón de exposiciones también, digo, ¿no? ¿no? A partir de esa colección. Ele é um super pesquisador na área de livro de artista, e está interessante porque ele cria vários recortes, né? Então ele vai fazendo essas exposições, assim, o livro e a performance. Ou agora ele está numa pesquisa sobre revistas de artista. Enfim, vai criando recortes dentro da própria coleção, que está super interessante. Claro, está buenísimo. Claro, va construyendo las categorías para la colección. Aham. Bueno, chicas, ¿tienen más preguntas? ¿No? Bueno, Brígida, estamos muy encantadas, sí, muy felices, muy alegres y muy agradecidas por esto, por esta disposición, porque hayas preparado todo esto, por el encuentro, por habernos conocido, y nos parece muy hermosa la propuesta. Nos parece, cuando Ali contó que, bueno, que existía una cátedra de artes gráficas, nos pareció como, ¿qué hacen? ¿Qué hacen ahí? Lo mismo hacen, bueno, nos parece un gran vínculo poder compartir este espacio y, bueno, a futuro poder compartir cosas que se nos vayan ocurriendo, intercambios. Esperemos que las olas políticas nos ayuden para encontrar esos caminos, y si no, lo haremos caminando. como se pueda. Como se pueda. Pero bueno, gracias, muchas gracias. Y para empezar, bueno, varios de tus estudiantes mandaron afiches para participar también de la propuesta, acá que tenemos en el marco de la Bienal, así que bueno, también eso es parte del intercambio que comienza, así que bueno, muy, muy contentas también con eso. Sim, estou muito feliz também, gente. Muito obrigada pelo convite. Sim, vamos se encontrar. E agora que Lula ganhou a eleição, a gente tem um pouco mais de esperança Empieza a aparecer. E fazer essa integração, não? Sí, vamos a ir buscando las formas de profundizar ahí los intercambios y bueno, y de encontrarnos también presencialmente. Sim, por favor. E me coloco também à disposição para quem quiser entrar em contato, conhecer mais e, enfim, trocar ideias e projetos, também fiquem à vontade para me escrever, para conversar, a gente está sempre aberto. Bueno, vamos a poner el contacto después disponible en el acceso al video, así aparece. Sí, también los links, claro, y los links de las páginas que nos fuiste comentando y eso también para que se pueda ir entrando y se pueda ir revisando todo ese material que está buenísimo, que compartir ese acceso. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Pronto. Besos. Gracias.